O homem que levou 3 tiros durante o sequestro de um ônibus no Rio ainda está com uma bala alojada no tórax. A possibilidade de uma nova cirurgia é avaliada pelos médicos. A gente vai ao vivo até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Rodrigo Monteiro, que explica exatamente o estado de saúde desse rapaz que era passageiro do ônibus, mas o sequestrador o confundiu com um policial, daí ter efetuado os disparos. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. De acordo com as últimas atualizações aqui do Instituto Nacional de Cardiologia, o funcionário da Petrobras, o Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, ele continua internado na unidade de tratamento, de terapia intensiva, a UTI aqui do INC. Ele estava em estado crítico, porém estável, segundo informou a direção aqui do hospital que fica na zona sul do Rio de Janeiro. A direção informou ainda que ele estava o tempo todo sendo assistido por uma equipe médica, avaliando a necessidade dessa segunda cirurgia para retirar a bala que ficou alojada no tórax. A gente lembra que ele foi socorrido em estado grave, primeiro para o Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica no centro do Rio, perto da rodoviária Novo Rio, e logo depois, ontem à noite, ele foi trazido para cá, para o INC, que é referência, né, porque havia uma necessidade de uma segunda cirurgia. Ainda lá no Hospital Souza Aguiar, ele ficou por cerca de 5 horas no centro cirúrgico. Foi preciso, né, 6 bolsas de sangue, uma equipe médica envolvendo 25 profissionais, e fizeram a cirurgia e ele ficou em estabilização, permitindo a transferência aqui para o Instituto Nacional de Cardiologia, onde ele ficou o tempo todo na UTI em avaliação médica para avaliar nessa necessidade aí de uma cirurgia ou não, até porque a diretora informou que, como ele é um paciente jovem, sem doença pré-existente, pode ser que ele se recupere mais. Então ele sempre avalia um risco, né, dessa cirurgia, ou porque se ele poderia ficar ali com a bala alojada. De acordo com a última atualização que nós temos, ele continua aqui no INC. Márcio. Torcendo pelo estado de saúde dele melhorar logo, se recuperar logo. Agora, é importante ter o Rodrigo Monteiro lá no Rio de Janeiro, porque se falamos da vítima desse sequestrador, é importante falar também do sequestrador e de informações que vão sendo apuradas, vão surgindo e que tornam absurda essa situação ainda mais. A Justiça foi avisada 6 vezes sobre irregularidades na tornozeleira eletrônica usada pelo sequestrador. E mesmo assim, ele continuou com o benefício de prisão domiciliar de um outro crime que ele havia cometido. Que história, hein, Rodrigo? Pois é, Márcio, que história, né? E como consequência, foi lá e sequestrou o ônibus na rodoviária Novo Rio, deixando 2 pessoas feridas, uma delas o Bruno, funcionário da Petrobras, de quem a gente está conversando e dando essas informações sobre o estado de saúde. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, ela avisou, fez vários comunicados para o Tribunal de Justiça, que é quem é o responsável aí por essas questões da tornozeleira eletrônica, porque o sequestrador, ele está cumprindo uma pena que vai até 2028, só que ele entrou no regime aberto, né? Teve aí uma progressão da pena usando a tornozeleira eletrônica, só que até 2022 essa tornozeleira começou a apresentar problema, a perder sinal, e de uma hora para outra ela perdeu o contato definitivamente, e eles ficaram sem saber a localização do sequestrador. Então, várias comunicações foram feitas para o TJ, não atendidas, pelo que a gente percebeu, e o sequestrador ficou praticamente aí, né, cumprindo com essa pena. Ontem, depois que ele sequestrou o ônibus, saiu uma decisão do Tribunal de Justiça. E aí o magistrado responsável por essa decisão informou que só ontem teve aí o tempo, né, para conseguir tomar essa decisão, e ele decidiu pela regressão da pena, ou seja, ele está saindo do regime aberto. Só que agora ele já está preso, ele está preso em Benfica, até a última atualização que nós tivemos. Ele foi levado no primeiro momento para a delegacia no centro do
do Rio de Janeiro, depois foi para o Instituto Médico Legal, fez exames e agora está à disposição do sistema penitenciário. Márcio. Até que essa regressão de pena não fosse decidida, ele sequestrou um ônibus, fez 16 pessoas reféns, atirou em direção aos policiais, feriu gravemente. Tem um homem de 34 anos entre a vida e a morte e sabe lá se outros crimes ele cometeu enquanto tinha irregularidades na sua tornozeleira eletrônica e nada foi feito pela justiça. Muito obrigado, Rodrigo Monteiro.